Deus abençoe a sua vida, o seu coração, a sua mente e que Deus possa falar ao seu coração através da sua palavra, que é fiel e digna de aceitação. Aqui quem vos fala é o pastor Cláudio Machado, diretamente do estado do Rio Grande do Sul para todo o Brasil, através das mídias sociais, no meu perfil no Facebook, denominado Pastor Cláudio Machado, e também no YouTube, também denominado Pastor Cláudio Machado. Sejam bem-vindos. Irmãos amados, vamos refletir na palavra de Deus, no livro de Provérbios, capítulo 23, versículos 29 a 35. Antes de adentrarmos a reflexão desse texto bíblico, de um conteúdo muito rico e precioso, me permito aqui dizer para vocês, meus amados, que tudo que nós vamos analisar nesse texto, eu tive a absinta experiência na vida pelo malefício do alcoolismo. Eu fui um alcoólatra compulsivo. E ao ler esses textos, ao estudar esse texto, me remeteu ao meu passado sombrio de uma vida de ébrio, uma vida de alcoólatra. Diz o ditado que o passado nos condena. É verdade, o passado nos condena. Porém, quando a gente recebe uma transformação de vida, quando a gente abre o coração, a nossa alma, para receber o Evangelho pleno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esse passado que nos condena já não influencia mais a nossa vida no presente nem no futuro. Então, a partir deste momento, este passado não nos condena. Mas graças a Deus, por eu ter encontrado o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo através do seu Evangelho pleno de salvação, é possível hoje estar aqui para partilhar com vocês esta maravilhosa passagens bíblicas, essas maravilhosas passagens bíblicas de libertação que ora vamos analisar. Venham comigo. Capítulo 23, versículos 29 a 35 do livro de Provérbios. Nos diz o seguinte: para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as rixas, pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No seu fim, morderá como a cobra e, como o basilisco, picará. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas, e o teu coração falará perversidades. E serás como o que dorme no meio do mar, e como o que dorme no topo do mastro. E dirás: espancaram-me, e não me doeu. Bateram-me, e não o senti. Quando virei a despertar, ainda tornarei a buscá-la outra vez. Meus queridos, nestes versículos temos o primeiro momento claro e preciso na revelação progressiva de Deus, que proíbe o seu povo de ingerir bebidas alcoólicas.
Deus nos instrui o quão degradante é a influência do álcool. Vejam o perigo que o álcool, uma vez consumido, provoca. Os efeitos são demoníacos e destruidores. Os olhos ficam avermelhados. A visão fica turva. A mente fica confusa. Profere palavras perversas e enganosas. A bebida alcoólica leva o indivíduo à embriaguez, aos ais, à tristeza, à violência, aos danos físicos, pois afeta a saúde, e ao vício crônico. Biblicamente, o vinho é um símbolo de alegria, conforme registra o Salmo de número 4, versículo 7. A Bíblia também registra o primeiro milagre de Jesus quando exercia o seu ministério terreno. Foi a transformação da água em vinho. E foi durante uma festa de casamento em Caná, em que Jesus estava presente. Confiram essa passagem no livro de João, capítulo 2, versículos 7 a 9. Mas por que Jesus transformou água em vinho? Primeiro, para mostrar que era o verdadeiro Messias, o Salvador prometido. Segundo, para mostrar a sua glória. Terceiro, que ele salva. Sem mais vinho, a festa teria acabado mais cedo, em desgraça. Transformando a água em vinho, Jesus salvou os noivos de uma tremenda vergonha. Isto simboliza que Jesus veio para salvar as nossas vidas das consequências desastrosas do pecado. Quarto, que ele transforma. Jesus muda a nossa natureza pecaminosa para ser mais parecida com ele mesmo, refletindo mais a glória de Deus. Jesus veio para fazer um milagre com nossas vidas. Voltando à reflexão de Provérbios 23, versículos 29 e 35, vejamos. Essa passagem bíblica nos traz o alerta do perigo do vício em bebidas alcoólicas, não só de bebidas, mas de quaisquer outras drogas. O que me ajudou a entender esse perigo foi uma lenda que li, a lenda do vinho. Reza essa lenda que Noé estava plantando uma vinha quando Satã se aproximou, curioso, quis saber sobre aquelas uvas. Delas sairá uma bebida que alegrará o coração dos homens, disse Noé. O diabo, então, ofereceu-se para ser sócio ali naquela empreitada. E tendo sido aceito, aí já era sócio, sacrificou ali um pavão, um leão, um macaco e um porco, e espargindo o sangue desses animais sobre aquela vindima, sobre aquela plantação de uvas, tornando o vinho a mistura do sangue desses animais. Em tese, quando uma pessoa se inicia na bebida alcoólica, se sente o máximo, se sente muito bonita, se sente a pessoa mais exibida, e é uma exibida por excelência. Tira todos os seus complexos e medos. É um pavão. Essa pessoa se torna valente, não tem medo de nada, enfrenta qualquer coisa, qualquer ameaça, é uma pessoa intrépida. Entra em qualquer briga, não mede as consequências. É o sangue do leão. Esse terceiro estágio é quando a pessoa já está dominada pela bebida alcoólica.
perde totalmente a capacidade de raciocínio lógico e coerente e começa a fazer macaquices, tornando-se desinibidas, falantes e gracejosas. É o sangue do macaco. E o final desse estágio é quando a pessoa se isola, quando ela não tem mais relacionamentos, perde o controle de si mesmas, rolando em sua própria imundícia, chafurdando no lamaçal. Aí é o sangue do porco. Ao olharmos para a Bíblia, em Eclesiastes 2, vemos a história de Salomão. Ele, sendo o homem mais rico da sua época, o homem mais culto de sua época, o homem mais famoso de sua época e o homem que tinha acesso aos mais e maiores prazeres da sua época, foi buscar a felicidade na bebida e encontrou apenas o vazio, apenas vaidade. A lume desse texto, quero refletir com você sobre esse assunto, os malefícios do alcoolismo. Creio que esse é o texto mais completo da Bíblia sobre esse tema. No verso 29, coletiviza a experiência dolorida para quem usais, para quem os pesares, para quem as pelejas, para quem as queixas, para quem as feridas sem causa e para quem os olhos vermelhos. Há uma coletividade gemendo. O gemido acontece quando o diálogo morre, quando o discurso acaba, quando nada mais faz sentido e a dor é avassaladora. Esse é o poder sedutor do álcool. O álcool produz uma alegria momentânea, mas depois traz a dor, a frustração, a decepção. Quando uma pessoa enche a cara num botequim da vida, por trás tem uma mãe chorando, uma esposa chorando, tem um pai chorando, tem um filho chorando, tem alguém da família chorando. Examinaremos este texto em 4 perspectivas. Primeiro, a causa sedutora. Segundo, os distúrbios desastrosos. Terceiro, a realidade dramática. Quarto, as consequências nefastas. Causa sedutora. Vejamos o versículo 31. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Constatamos aí a sedução da bebida como a rainha dos prazeres. Ela tem essa capacidade de seduzir. Se você quer se mostrar uma pessoa conquistadora, bebida em você. O primeiro alerta vem do verso 31. Não olhes, não olhes, não olhes. A Bíblia nos adverte que o olhar é o primeiro passo para uma queda. Aconteceu com esses personagens bíblicos, Eva, Siquém, Acã, com a mulher de Potifar, com Davi, e acontece quando você olha para o vinho, quando ele se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Isto acontece. O primeiro alerta é nesse sentido. A decepção da bebida e como a megera das frustrações, ela seduz e engana. Te causa a sensação de alegria, de felicidade, e no final
o resultado é de angústia, tristeza e solidão profunda. Esse flerte com a bebida pode significar um grande risco para a nossa vida, um laço para os nossos pés. Então, a ordem imperativa é: não olhes, não olhes, não olhes. Para não ser capturado por essa sedução, olhe para o final da linha. Vejamos o versículo 32. No seu fim morderá como a cobra, e como o basilisco picará. Aqui não diz que a cobra, que quando você olha a cobra será picado pela cobra, mordido pela cobra. Não, nada disso. Quando você olha, é prazer, é felicidade, é festa, é celebração, é entrosamento, e é aqui que está a sedução. Mas quando você contempla o final da linha, ao fim, lá no final, como o texto está dizendo, morderá como a cobra, picará como o basilisco. E é importante entender que a cobra morde. Morde aonde? Morde no bolso, morde na saúde mental, morde na reputação moral, morde na alma, que é o pior de tudo. Meus amados, há nas famílias pessoas que sucumbiram tragicamente pelo álcool. Situações dificílimas e amargas, essas famílias tiveram que viver em consequência, primeiro, da sedução. Uma roda de amigos, um happy hour, um momento de celebração. Ninguém começa bebendo uma garrafa de pinga, ou uma caixa de cervejas, ou 2 garrafas de vinho de imediato. A pessoa começa apenas com a sedução, como que ninguém começa fumando uma carteira de cigarros em poucos minutos, em poucas horas. Nada disso. Como acontece também com as drogas. Uma pessoa não começa se entupindo de droga, ela começa, diríamos assim, em doses homeopáticas, aos poucos. Já sobre os distúrbios desastrosos, o versículo 33 nos assinala: os teus olhos olharão para as mulheres estranhas e o teu coração falará perversidades. Bobagens, assim, propriamente dita. A relação com a bebida alcoólica produz uma visão distorcida e despersonalizada da vida. Distúrbio visual, os teus olhos verão coisas esquisitas, vai ter delírio, vai ter distúrbio mental, vai ter falta de lucidez, vai anuviar a mente, vai embaçar os olhos. Distúrbio de comunicação nos ensina a parte B desse versículo 33, que diz: e o teu coração falará perversidades. A embriaguez não só tira a clareza da sua racionalidade, mas também extrai de você a capacidade de se comunicar de maneira dócil, de maneira agradável, de maneira educada, de maneira edificante. Falará perversidades. A Bíblia nos apresenta um exemplo de um homem chamado Nabal. Nabal era um homem duro no trato. Ninguém podia falar com ele. A história dele é que ele gostava de promover festas, banquetes, juntamente com os amigos, mas como rei quando não era rei. Ele vivia muitas vezes embriagado, mesmo quando sua família estava debaixo do juízo de riscos e perigos enormes. Por ele não ter mudado sua postura, sua conduta,
ele acabou morrendo por causa disso. O alcoolismo é um problema que afeta a nossa vida espiritual, a nossa vida familiar, a nossa relação com Deus. Nos leva a fazer escolhas erradas e sofremos as consequências. E para as pessoas que estão em nossa volta. Vamos à realidade dramática. Leiamos novamente os versos 29 e 30. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as rixas, as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? O versículo 30 nos responde: para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando bebida misturada. O texto nos alerta: quem se demora a beber vinho já não se satisfaz mais só com vinho, busca mais bebida misturada. Em Isaías, capítulo 5, versículo 11, nos relata: ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice e continuam até alta noite, até que o vinho os esquenta. Bem, se o sujeito que levanta pela manhã e segue até alta noite com bebedice, o que se depreende disso? Depreende-se que o sujeito não trabalhou, se tornou um dependente, um escravo da bebida alcoólica. E ainda em Isaías capítulo 5, versículo 22, nos mostra que ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte. É brabo. O texto está aqui, está alertando aquele que se acha valente, como quem diz: eu bebo e não acontece nada. Eu bebo e tô legal do mesmo jeito. Ele pensa que domina o copo, mas é o copo que domina ele. Que é essa realidade dramática? Primeiro, o riso se converte em gemidos. Para quem são os ais? Aí é dor, aí não tem mais alegria, aí não tem mais festa, aí é gemido. Segundo, a celebração da alegria se converte em tristeza e angústia. Para quem os pesares? É para a pessoa que faz coisa e fala coisa que não gostaria de ter feito e falado, mas fez e falou. Qual a consequência? Tristeza, angústia. Terceiro, a amizade se converte em inimizade. Para quem as rixas? Para quem as pelejas? O que é uma peleja? É uma briga, uma contenda, uma desavença, é uma relação harmoniosa que foi rompida. Quarto, a comunicação se converte em lamento. Para quem as queixas? É o vitimismo do eu fui injustiçado, eu fui ferido, eu fui humilhado, eu tenho queixas. Quinto, a saúde se converte em doença. Para quem são as feridas sem causa? Tem determinadas feridas que são consequências do alcoolismo. Feridas aqui interpreta-se doenças. Sexto, a alegria se converte em tristeza. Para quem os olhos vermelhos? Talvez de chorar, talvez de não dormir direito, por causa da embriaguez. Sétimo, o prazer imediato se converte em envenenamento e morte. O versículo 32 diz, no seu fim, morderá como a cobra e como o basilisco picará. Estas são as consequências dramáticas que o texto bíblico
nos revela. Eis também as consequências nefastas. Vamos ler os versículos 34 e 35. E serás como que dorme no meio do mar e como que dorme no topo do mastro, e dirás: espancaram-me e não me doeu. Bateram-me e não o senti. Quando virei a despertar, ainda tornarei a buscá-la outra vez. Quais são as consequências? A primeira consequência, a dependência da bebida alcoólica produz solidão. Serás como se deita no meio do mar. Bem, no meio do mar não é possível deitar lá, né? Não dá, né? Lá não tem festa, lá não tem boteco, lá não tem salão de festas, né? Não tem. Mas isso é naquela época bíblica. Hoje tem. Tem os famosos e monstruosos navios, belonaves, chamados cruzeiros marítimos. Mas aqui tem que ser entendido essa expressão, se deita no meio do mar, é uma figura de linguagem que remete à solidão. Meus queridos, conheci, é lamentável isso que eu vou dizer, conheci e conheço alguns irmãos evangélicos ainda não libertos dos vícios do alcoolismo e do tabagismo e de tantas outras drogas, porque eles, de fato, não se converteram mesmo, de verdade. Não abriram seu coração com fé e devoção a Deus e nem para receber o evangelho de salvação, não. Produz o quê? Solidão. A expressão no topo do mastro também é uma figura de linguagem que remete a isolamento. Ninguém deita no topo do mastro. É impossível, mas é uma figura de linguagem que se refere, como disse, a isolamento. Significa que ele fica num lugar inacessível, onde ninguém chega. É o isolamento. Ele vive no mundo dele, na triste realidade dele. O mais doloroso é que a dependência da bebida o torna um saco de pancadas. Vamos ver o versículo 35. E dirás: espancaram-me e não me doeu. Bateram-me e não o senti. Ele reconhece que foi espancado, que foi machucado. Reconhece isso. O que é triste é quando diz: e não doeu. A pessoa bêbada perde a própria sensibilidade de apanhar e não sentir, de sofrer uma violência física e não ter capacidade de reagir. O mais triste é: quando despertarei, então tornarei a beber. Sabe o que está dizendo? Vou continuar nesse ciclo. Sou prisioneiro, não consigo sair, estou apanhando, estou sofrendo, tem ai, tem queixas, tem feridas, tem olhos vermelhos, avermelhados. Por fim, quando acordar desse sono pesado do álcool, não vão fazer outra coisa senão voltar a beber, fazer tudo de novo. Sou um escravo, sou um dependente. Meu amigo, ninguém tem necessidade de buscar a felicidade no álcool. Não temos. Por isso, a ordem imperativa é essa: não olhes, não olhes, não olhes, não olhes para o vinho. Se você acha que precisa beber para ser feliz, então você vai se enganar, porque a bebida não traz felicidade e a felicidade não está numa garrafa. O apóstolo Paulo nos recomenda: não vos embriagueis com os vinhos, onde há contendas, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. A plenitude da vida que muitas pessoas buscam numa garrafa de bebida alcoólica ou em outras drogas não está lá. A plenitude da vida está onde?
está no Espírito Santo de Deus. Meu amigo, cuide da tua saúde, cuide do teu corpo físico, afinal, ele é o templo do Espírito onde habita Deus. Não o contamine com porcarias, com droga alguma, com bebidas alcoólicas, bebidas misturadas. Não, não. O crente não deve beber nenhuma bebida misturada, embriagante. Esta ordem é válida para os dias de hoje. E a ordem é essa: não olhes, não olhes, não olhes para o vinho. Esta é a ordem que vem dos céus para as nossas vidas. Oremos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção trinitariana. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém.